Então, a gente tem um senso comum que não mostra o potencial real da capoeira, ou pelo menos não mostrava. Pelo menos não na sua plenitude. Não havia benchmark de projetos grandes, ou seja, você tem grandes projetos de várias modalidades, mas da capoeira você não tinha. Então, como encontrar, como fazer, né? Não havia benchmark para isso. E a terceira coisa, uma comunidade de milhões de pessoas e muito fragmentada. Isso não é novidade, as modalidades elas têm essas questões, porque essas questões são do próprio ser humano, então assim, a gente tem que ir ao longo do tempo costurando, construindo pontes, porque a gente vê as coisas de maneira diferente, mas quando, por exemplo, a gente é da arte marcial, tem um vínculo diferente. A gente efetivamente tem vínculos diferentes, tanto dentro da capoeira, quanto os vínculos que são construídos no tatame, ou que são construídos em outros ambientes de artes marciais. E isso é uma coisa importante da gente reconhecer. Ainda que a gente tenha diferenças, mas a gente tem muitos pontos de convergência. E na hora H, a história mostrou que as pessoas se unem em momentos A, B ou C, as pessoas acabam, de uma maneira geral, se coordenando. Mas o fato é que a gente tinha e tem ainda uma comunidade muito fragmentada, o que dificulta bastante fazer projetos de grande envergadura, até porque o interesse, tanto setor público quanto privado, é que haja algum grau de consenso. Então, há de se buscar consenso, em alguma medida. Bom, e aí o investimento ele se sente inseguro quando ele encontra um senso comum que não joga a favor. Não tem nada que a gente possa olhar para o lado para falar, opa, dá para ser. E a gente ainda tem uma comunidade que está se mostrando fragmentada, realmente o investimento ele vai se sentir inseguro. É um fato, é assim que funciona. Então, a gente entendeu o quê? Que para lidar com aquilo ali, a gente precisa fazer gestão, não é gestão específica. É claro que é gestão específica, mas é gestão da situação. A situação era essa. Precisava gerir essa situação de alguma forma, atuar sobre essa situação de alguma maneira. Então, mais ou menos os desafios, os grandes desafios, eles estavam colocados aí. Bom, qual era o compromisso, né? Aí tem um compromisso. Deixa eu ver se eu consigo rodar. Já ganhou uma proporção ali, cara. Muito grande, Então, eu tenho certeza que o VMB, ele se diferencia pelos propósitos claríssimos que ele tem. Eu já falei isso várias vezes, e a cada lugar que eu vou e tenho a chance de falar sobre isso. Nós temos 3 propósitos filosóficos, 3 pilares filosóficos pelos quais a gente passa cada decisão que a gente tem para tentar construir naquela direção. O primeiro, e aí tem justificativas que eu vou abordar para poder argumentar sobre os propósitos, né? Dar luz a anônimos. Mudar o eixo de financiamento do mercado da capoeira e ressignificar o senso comum do brasileiro sobre a capoeira. Bom, peguei esse recorte de quando eu fui nesse podcast, e aqui eu quero fazer um reconhecimento a toda a comunidade da arte marcial, porque eu fui recebido e nós fomos recebidos naquele momento ali. Isso foi em novembro de 2023, André Bintan me recebeu, Verdun me recebeu, Pedro Riso me recebeu, Alexandre Lemos do Connect Cash me recebeu, enfim, depois o Super Lutas nos recebeu, e a gente, não quero ser injusto, mas a gente foi sendo absorvido pela comunidade da arte marcial, principalmente da área da comunicação, porque viu que a gente estava fazendo um trabalho sério. Então, isso era uma estratégia nossa. A gente precisava ganhar espaço, musculatura, e a arte marcial ter recebido a capoeira naquele momento, através do VMB, foi fundamental para o nosso crescimento. A gente foi chamando atenção, porque não era muito difícil de chamar atenção. E aí eu faço uma parte aqui, porque subiram todas as pessoas que citaram o futebol, e eu, com todo respeito ao futebol que eu tenho, apesar de ser péssimo futebol e não acompanhar futebol, mas eu tenho um respeito muito grande ao mercado de futebol que, com todas as deformidades que possa ter, que dizem que tem, mas também produz muita coisa boa, constrói muito projeto, enfim,
dá muito caminho, né? Constrói muito caminho também, certamente.